Olá, olá, queridas pessoas. Estou aqui para apresentar para vocês o último capítulo do meu trabalho de conclusão de curso na especialização em Pedagogia Waldorf, que eu fiz pelo Instituto Clarice Lispector de Juiz de Fora. Apresentei esse trabalho lá e percebi muito recentemente o grande carinho, o grande amor que eu tenho por ele, porque foi um trabalho realmente extremamente prazeroso de tê-lo feito, apesar de toda a tensão que existe num trabalho de conclusão de curso, né? Eu apresentei ele em janeiro de 2023 e, reforçando, seu nome é O Fazer da Casa, um instrumento de autoeducação e de educar. Bem, como falei com vocês, a gente está entrando no último capítulo desse trabalho. É um pouco triste isso, mas é o que é possível por agora. E vamos iniciar essa pequena conclusão dele. O último capítulo ele vai falar justamente dos resultados dessa pesquisa teórica e prática da qual eu fiz. E uma das coisas que me chama muito a atenção quando eu releio esse capítulo, e é algo que eu preciso sempre estar carregando comigo também, inclusive no sentido de que ele é um trabalho que eu levo para outras mulheres em situações um pouco diferentes, né? Porque eu levo para mulheres no sentido delas terem esse mesmo sentir dentro da casa e não no contexto de dentro de uma sala de aula, né? Só lembrando que eu estava, na época que eu concluí o curso, o trabalho, eu estava atuando dentro de uma escola Waldorf, de um jardim de infância, de Nova Lima, e eu estava atuando como auxiliar no último ano que eu estava presente lá na escola. Foi a época em que eu encarnei o meu trabalho. Mas, voltando a esse último capítulo, o que me chama muita atenção dele é o fato de que ele é um capítulo que fala muito de nós, adultos, apesar de citar absolutamente muito as crianças. Então, como sempre eu inicio com uma pergunta, e no decorrer da leitura vai ficar claro o porquê dessa pergunta, e que talvez ela inclusive nos acompanhe durante toda a leitura deste capítulo. Eu trago agora a pergunta que é: que sentimento você carrega quando está atuando dentro de casa? Essa é meu grande questionamento e aquilo que eu carrego levo para muitas mulheres, né, para que elas tenham essa consciência sobre esse sentimento. Vamos à leitura. Capítulo 4. O que se desenvolve com o fazer da casa? Qualquer trabalho educativo só será possível se o adulto estiver aberto e disposto a se autoeducar. Renata Keller Inácio. Dentro de todo esse estudo e das observações realizadas para e através dele, alguns pontos ficaram mais evidentes no desenvolvimento do ser humano. Steiner já descreveu sobre a necessidade de um olhar mais atento para a relação do educador com o seu educando, que dão base para tal estudo e observação. Abre aspas. Toda nossa atitude no ensino não seria completa se não tivéssemos consciência de que o homem nasceu para ter a oportunidade de fazer aquilo que não podia no mundo espiritual. Ensinando e educando, estabeleceremos a correta harmonia entre a respiração e o mundo espiritual. Fecha aspas. Essa é uma fala de Steiner.
Autoeducação. Na primeira conferência para professores que Rudolf Steiner proferiu ao colegiado que estava fundando a primeira escola Waldorf, ele inicia da seguinte forma, abre aspas, somente poderemos fazer jus à nossa tarefa se não a considerarmos simplesmente intelectual e emotiva, mas ética e espiritual, no sentido mais elevado. Portanto, os senhores acharão compreensível que, ao começarmos hoje este trabalho, procuremos, em primeiro lugar, refletir sobre a relação que desejamos, logo de início, estabelecer com os mundos espirituais através dessa nossa atividade. Devemos ter consciência quanto a essa tarefa de não estarmos atuando simplesmente como pessoas que vivem aqui, no plano físico. Fecha aspas. Esse chamado de atenção de Steiner, logo no início da palestra, é para atentarmos, nós educadores, sobre a importância de estarmos ligados ao mundo espiritual além do mundo físico. É para fazermos jus a este auxílio que está sempre presente. E, como educadores, conseguimos tal ferramenta de apoio através da autoeducação. Tais palavras de Steiner eram para professores que iriam atuar na primeira escola Waldorf, mas elas podem ser muito bem usadas para qualquer pessoa que se denomine educador. E ser educador é algo amplo, pois todas as vezes que um adulto está diante de uma criança, e ele deveria se ver como educador. É isso. Todas as vezes que estivermos diante de uma criança, independente de qual criança seja, a gente precisa se olhar e se compreender como um educador a esta criança. Posto isso, podemos voltar ao tema central deste trabalho e da pergunta que o norteou. O fazer da casa pode ser organizacional para as crianças do primeiro setênio? Que então, em seu livro, traz reflexões belíssimas sobre as tarefas domésticas. E uma delas pode auxiliar no início de uma resposta. Abre aspas. Acho que vale a pena repetir a pergunta antes da gente ler o que a Paula Quintão falou. O fazer da casa pode ser organizacional para as crianças do primeiro setênio? Vamos à resposta. Ao limpar, ao ordenar, ao organizar. Não limpamos, ordenamos e organizamos somente fora de nós. Fazemos também isso internamente. Alinhamos também uma postura. Afinamos as cordas e os instrumentos internos. E ao nos afinarmos por dentro e por fora, temos condições de viver a experiência humana do nosso mais pleno potencial. Perceber a conexão que há entre o mundo interno e o mundo externo é o que nos faz navegar entre os planos visíveis e invisíveis, e assim ficar mais integrados e em harmonia com a vida. Então, é a descrição de uma autoanálise, ressaltando que uma autoanálise só pode ser feita por um adulto. E se esse adulto estiver diante de uma criança, ele deveria se ver como um educador, valorizando essa postura. Da mesma forma como as crianças são enviadas para a escola para serem educadas, é importante salientar que a casa inicia essa educação e organização da criança que está diante de nós. Os vínculos criados, as conexões feitas, as sabedorias adquiridas, os conhecimentos angariados,
Tudo isso foi valioso para fazer a vida seguir adiante. Pertence como bem adquirido. Essa fala também é da Paula Quintão. Educar no sentido amplo. Como já enfatizamos, a criança aprende pela imitação. E a imitação não somente do fazer que o adulto educador que está lhe guiando está executando, como também do sentir que esse carrega. A partir do sentir, também, é que criam-se as conexões faladas no item anterior, e como falado, é o que fica disso que se adquire um bem. É importante falar sobre isso, mais uma vez agora, pois é dessa forma que se educa no sentido mais amplo. E para se educar dessa forma, é necessário um esforço, o esforço da autoeducação, de olharmos para nós, nos atos e sentimentos, todas as vezes que estivermos diante de uma criança. Abre aspas. Esforço é nos colocar a mover aquilo que é dificuldade para nós e que produz transformações que precisamos vivenciar. O esforço nos leva à expansão. Fecha aspas. Quintão. As tarefas da casa, como colocado no capítulo 2, podem se transformar em mais um peso do que uma satisfação, por diversos motivos. Da mesma forma, dentro de um jardim de infância, Waldorf, onde ocorrem todas as tarefas já citadas e que remetem muito ao serviço da casa, podem se tornar pesarosas. E é nesse ponto que o educador precisa ter consciência dos seus sentimentos para não influenciar as crianças. Uma vez, em uma troca, com uma professora de jardim, ela se queixou para mim, para Fernanda, a gente conversando sobre isso, que seus alunos tinham muita dificuldade em auxiliar na organização da sala, principalmente após o brincar. Vou preferir falar do que ler o que está aqui. Ela trouxe essa queixa de que eles não auxiliavam a arrumar a sala e que, inclusive, se escondiam. E eu questionei a ela sobre como que ela estava carregando esse organizar, no sentido do sentimento. O que ela sentia na hora de arrumar? Se aquilo estava bom para ela ou não. E ela disse que esse sentimento era tanto para ela quanto para o auxiliar. Assim, era uma troca entre as duas, que para ela estava difícil arrumar isso. Então ela me falou que, de maneira sábia, né? Que pelo menos para ela esse arrumar estava sendo pesaroso em algumas vezes. Então eu coloquei a ela que ela tomasse consciência disso e que transformasse esse sentimento. Que na hora de arrumar, que ela se colocasse de uma maneira leve com aquilo. Que ela conseguisse organizar o ambiente de uma maneira leve. E que o dia que ela não conseguisse, porque tem dia que a gente realmente não consegue, né? Somos seres humanos. O dia que ela não conseguisse, que ela se afastasse dessa organização, né? Que isso fosse uma coisa conversada entre ela e auxiliar. Que ela se afastasse e fizesse aquilo e que deixasse auxiliar tomar conta daquilo. Umas 3 semanas depois a gente voltou a conversar sobre o assunto e ela disse que tomando consciência disso e inclusive fazendo esse processo, né, 3 semanas dá cerca de 21 dias, e que trazendo esse processo, né, para auxiliar, fazendo esse movimento de organizar a sala de uma maneira mais harmônica, com um sentimento mais tranquilo, e que quando ela não dava conta ela começou a se afastar, e falou a mesma coisa com o auxiliar, o dia que o auxiliar não estivesse bem, que ela se afastasse. Ela disse que as coisas mudaram por completo, que as crianças começaram a ajudar,
elas estavam mais dispostas, que ainda tinham aquelas que fugiam, mas que a maioria estava lá, ajudando ela naquela execução da tarefa. Que é muito lindo, né? E aí, continuando a leitura. Da mesma forma, deveríamos agir em casa ou em qualquer outro trabalho que estejamos executando. Precisamos atentar para esse sutil. Abre aspas. É fácil observar o quanto as tarefas domésticas não são parte fluida de um dia, o quanto, ao invés de trazer harmonia para casa, são um peso, um fardo, um divisor de convivências. Ou o problema é terceirizado, chama-se uma funcionária destinada a esse fim, e atrofiamos nossa capacidade de lavar louça, de usar o fogão, de manter o chão limpo. Nos esquecemos do propósito que há um processo por trás da ordem e não uma mágica. Fecha aspas. Outra citação de Quintão. Na observação da arrumação da sala, é perceptível quais as crianças que têm um potencial maior para auxiliar. Aquelas que sempre ajudam, que sempre estão dispostas a organizar as tarefas para o coletivo. Também tendem a se oferecer a fazer um trabalho maior, como lavar toda a louça, limpar o chão. Elas são as que têm uma dificuldade menor no contexto social. São crianças que quase não se envolvem em discussões e, quando se envolvem, conseguem resolver sozinhas, sem pedir ajuda ao adulto presente. São crianças que têm mais disponibilidade em ajudar outras crianças com alguma dificuldade, além de terem uma maior organização espacial, cuidado com o seu corpo e seus pertences pessoais. Compartilhando tal observação com a professora regente, ela me disse que o fazer junto com o outro só é possível quando se tem empatia pelo outro. E empatia é uma capacidade psicológica que é cultivada e adquirida através de exemplos, mas principalmente exemplos que partem do sentir. Educar no sentido amplo deveria ter como pilar a autoeducação do educador, a sua atuação no mundo e o seu incentivo à curiosidade, ao aprender, sem deixar tudo pronto, com a impossibilidade de seus educandos descobrirem coisas novas. Abre aspas. Se as crianças não se esforçam porque a perda da curiosidade cancelou e bloqueou o desejo delas, devemos ajudá-las a voltar a descobrir a curiosidade. Devemos imaginar novamente uma educação infantil que conte com a curiosidade. Devemos aprender a educar na curiosidade. E como se faz isso? Educar na curiosidade consiste em respeitar sua liberdade interior, contando com a criança no processo educacional. Respeitar seus ritmos, fomentar o silêncio, a brincadeira livre. Respeitar as etapas da infância, rodear a criança de beleza, sem saturar os sentidos. Fecha aspas. Essa é uma fala de Lacoue. Essa é a primeira etapa desse lindo capítulo, que é o 4. E volto a perguntar: o que você tem sentido na hora de atuar na sua casa? Até logo.